Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para que a gente possa se harmonizar com os nossos amigos do plano espiritual, elevar os nossos pensamentos e nos conectarmos melhor com o tema. Então vamos cerrando os nossos olhos, nos ligando aos nossos mentores individuais, agradecendo esses amigos por estarem conosco e pedindo a eles que permaneçam desta forma, nos auxiliando, nos intuindo a permanecermos nos caminhos do bem. Vamos nos ligando às equipes de higienização de Itaporã e Brogotá, os negros da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Somirrié. Vamos pedindo a eles que façam repasse na limpeza de todos os ambientes de quem estiver assistindo, deixando assim estes ambientes tranquilos e serenos para que possamos encontrar neles locais de descanso, de reposição de energias. Agradecidos, saudamos as equipes de Ricardo e seus cruzados e vamos pedindo a eles que façam repasse na proteção dos nossos lares, de onde estivermos. Agradecidos, saudamos Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa querida, e vamos pedindo a ele que cuide de nós como seus filhinhos amados, que é assim que ele gosta de nos chamar. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, anjo tutelar do Brasil, pedindo a ele que proteja o nosso país de todas as formas possíveis e imagináveis. E chegamos à nossa querida irmã Maria de Magdala, exemplo de reforma íntima, e vamos pedindo a ela que nos auxilie cada vez mais a olharmos os nossos próprios defeitos antes de apontarmos o do próximo, e nos leve até a nossa doce mãe Maria de Nazaré, mãe de Jesus, a quem pedimos que dulcifique os nossos sentimentos, nos envolva em seu manto de paz e de luz, nos conforte nos momentos de dificuldade e nos leve até o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos pelo seu Evangelho. Mestre amado, nos auxilia a permanecermos nos caminhos trilhados pelo Senhor, que nos leva até o nosso Pai Criador, a quem agradecemos pelo dom da vida, por tudo que somos, por tudo que temos, e apelamos pela sua misericórdia, Senhor. E pedimos auxílio neste processo tão difícil que é de perdoar ao nosso próximo. E a melhor forma de agradecermos é com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, meu nome é Léo, e como eu já disse, nós vamos falar hoje um pouco sobre a lei de causa e efeito. Um tema bem especial, principalmente para esse momento que nós estamos passando agora de dificuldades, de crise devido à Covid-19. Para iniciarmos o nosso papo, vamos pensar como nós podemos fazer para entender melhor a lei de causa e efeito. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos todas as respostas das nossas aflições. Ou seja, porque nós sempre estamos tendo algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade que nós temos que enfrentar, mesmo quando o anterior foi solucionado. Independentemente da nossa classe social, se somos ricos ou somos pobres, nós sempre temos algum problema que nos aflige, algo que nos faz parar para pensar, aquilo que a gente às vezes se revolta, se é justo ou não na nossa vida, certo? No item 3 desse capítulo, nós encontramos algumas questões que todos nós, pelo menos alguma vez na nossa vida, nós já nos perguntamos, que são: por que para alguns tudo parece ser tão fácil, a vida parece sorrir, quanto para outros tudo é tão difícil? Por que pessoas tão boas sofrem tanto, enquanto pessoas más, de má índole, prosperam tanto na vida? Como nós já vimos, graças ao Espiritismo, nós temos a consciência de que sabemos que essa não é a nossa primeira vida, nossa primeira passagem, encarnados, e nem será a última. Então, isso faz com que nós acreditemos e tenhamos a consciência de que Deus sim é justo. Aí vocês me perguntam, tá, mas o que isso tem a ver, eu acreditar na doutrina, eu acreditar em outras vidas, com o fato de Deus ser justo? É aí que entra a lei de causa e efeito. Allan Kardec disse o seguinte: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão, da grandeza do efeito.
Para ele, um dos seus questionamentos era justamente estudar a causa do mal que acontece neste momento que estamos vivendo. De acordo com Allan Kardec, a origem dos males que acontecem conosco hoje não tem a intenção de nos punir, mas sim de nos educar. Aí vocês vêm para mim e perguntam, Léo, não estou entendendo nada, ainda não está claro. Vamos lá, vamos com calma. Vamos fazer um paralelo aqui bem simples com os dias de hoje. Nas nossas redes sociais, tudo que a gente coloca gera um efeito, certo? Ou seja, tudo que a gente faz de uma causa, a gente gera um efeito nas nossas redes sociais. Então vamos colocar da seguinte forma. Se a gente publica alguma coisa nas nossas redes sociais que gere raiva, revolta, quais serão os comentários? De raiva, de revolta, correto? A gente vai trazer uma onda de energia negativa para nós, porque a gente vai se deparar lendo todos os comentários conforme a revolta das pessoas com aquilo que a gente publicar. O mesmo acontece quando a gente publicar algo que traga paz, uma mensagem de incentivo, que traga inspiração para as pessoas no dia a dia. Os comentários terão também de origem positiva, que nos traga paz da mesma forma, ou pelo menos de agradecimento. Conseguiram entender o paralelo? Aí vocês podem perguntar, o que isso tem a ver com o espiritismo? Aí eu respondo para vocês, tudo, absolutamente tudo a ver, porque nós, como espíritas, sabemos que toda causa que nós geramos tem um efeito. Pode não ser imediato como nas redes sociais, mas em algum momento da nossa existência ser refletido em nós, porque Deus não é injusto. Aí vocês podem me perguntar, então quer dizer que eu não posso colocar mais nada nas minhas redes sociais? E eu digo que é claro que pode, mas nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente publica, com que tipo de energia que nós queremos para nós, com que tipo de efeito que chegue até nós. Vamos pensar mais um pouquinho juntos. No item 4 deste capítulo, existe uma passagem que faz a gente pensar bastante, que pelo menos alguma vez na nossa vida nós já nos pegamos refletindo sobre esta passagem, que é: se eu tivesse ou não tivesse feito tal atitude, eu não teria causado este efeito em mim. Todos nós já pensamos pelo menos uma vez nisso. Se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse agido de forma diferente, a situação não estaria dessa forma. Não é verdade? Aí é que vem o questionamento. De quem é a culpa das nossas aflições, se não de nós mesmos? Mas nós, com todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nós preferimos apontar o dedo para o próximo, ou seja, buscar um bode expiatório para a causa das nossas aflições, ao invés de assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. E isso, perante os olhos de Deus, não vai funcionar, porque todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, correto? Nós temos que lembrar que não há uma só falta, por mais leve que seja, que não tenha suas consequências inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Mas aí a gente não consegue encontrar explicações para as dificuldades que nós estamos passando agora na nossa existência atual. Olha, eu não devo nada para ninguém, eu não sou inimigo de ninguém, eu não tenho ninguém que tem algo contra mim, pelo menos que eu saiba, eu sou uma pessoa do bem. E aí é onde entra a explicação da doutrina, que graças a Deus nós temos essa explicação para nós, que é de vidas anteriores, ou seja, de existências passadas. Um questionamento que nós ouvimos já diversas vezes, pelo menos uma, de quem não acredita que Deus é justo, é que, se ele é tão justo assim, por que nascem crianças com tanta dificuldade em pauperismo, passando fome, ou com dificuldades até físicas para viverem por si só? Se ele é tão justo assim, por que ele não é bonzinho com essas crianças? Ou, até pior, por que crianças morrem tão cedo, já que Deus é justo? E aí é onde a gente tem a resposta, que se não foi agora que aconteceu, foram em vidas anteriores, ou seja, eles estão tendo que colher os frutos que eles plantaram lá atrás. Eles podem estar crianças nessa existência, mas o espírito deles já é de muito antes, de muitas existências anteriores. No item 6, nós encontramos a seguinte passagem: a prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que, à primeira vista,
parece imerecida tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. No item 12 deste capítulo, existe uma passagem que eu vou tomar a liberdade para trazer de novo para os dias de hoje. Vamos pensar no seguinte: existe um homem que deve uma quantia exorbitante para um banco. E aí esse banco chega para ele e fala o seguinte: me paga 1/100 do que você me deve e eu limpo o seu nome no SPC Serasa. Aí a gente tem que se perguntar, esse homem não deveria ficar muito feliz pelo banco estar dando esse desconto para ele? Da mesma forma, nós devemos entender que Deus já nos deu este desconto para a nossa vida atual. Então nós devemos sim agradecer quando estivermos passando por alguma dificuldade, porque esse desconto já nos foi dado. Seria a mesma coisa que quando o banco chegasse para esse homem e falasse assim: me paga a 100ª parte do que você me deve, que eu vou limpar seu nome, e o homem reclamasse para ele e falasse assim: poxa, você não pode quitar tudo a minha dívida, já que eu vou ter que pagar só uma 100ª parte, por que você não me libera de tudo? Ao invés de ele agradecer, ele reclamaria. E é o que nós fazemos. Todas as vezes que nós estamos passando por dificuldades, nós reclamamos, não é verdade? Ao invés de agradecer e tentar resignar. Mas nós temos que lembrar que nós estamos quitando uma dívida. E quando a gente quita uma dívida, a gente não deve contrair outras. Porque senão a gente vai ficar num círculo vicioso. A gente quita uma dívida e a gente contrai outra. E aí a gente não vai conseguir evoluir nunca. Resumindo, a lei de causa e efeito, ela existe a gente querendo ou não. A gente querendo sofrer ou não as consequências dos nossos atos. O que depende de nós para facilitarmos a nossa vida é encararmos como algo que nós já devemos. Então, é uma oportunidade de evolução, como Kardec disse. Não é para nos punir, mas sim para nos evoluirmos. No item 13 deste capítulo, existe uma passagem que nos faz refletir como encarar melhor os efeitos que nós causamos de existências anteriores. O homem pode diminuir ou aumentar a amargura de suas provas, pela maneira que encara a vida presente na Terra. Aí nós nos perguntamos, como é que eu vou fazer isso então? Aí a resposta vem: diminuir a importância dos desejos humanos, fazendo com que nós nos contentemos com a nossa situação atual, sem invejar a dos outros. E isso fará sentirmos menos decepções, uma vez que nossa expectativa será com base na nossa realidade e não na dos outros. Para finalizar, quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele quis dizer que a compensação que espera os que sofrem e a aceitação dos desígnios de Deus, que nos faz agradecer o sofrimento, faz parte do nosso processo evolutivo. Então, pessoal, como diz a canção, o melhor que nós temos a fazer é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E é assim que a gente vai evoluir, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e agora nós vamos encerrar, serenando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui juntos, mesmo que virtualmente, e abrir os nossos corações em vibrações de amor, vibrando pelo bem universal, pela paz entre os países, pela saúde dos povos, pela saúde do nosso planeta, para que os médicos consigam encontrar uma cura para essa questão que está afligindo o mundo inteiro, para que seja levado amor aos encarcerados, uma vibração de amor para aqueles que se encontram em leito de hospital, em condição de rua, nos asilos, nos orfanatos, nos lares em desajustes, pelos nossos lares, pela casa de Dr. Bezerra de Menezes, e pedindo licença para vibrar por nós mesmos. E vamos deixando uma vibração muito amorosa, com muito carinho, na mão do plano espiritual para que seja levada onde, quando e como for necessário. E para encerrar, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus.